estamos aqui com Marco Leite, Federação Espírita Brasileira, que desde ontem está aqui conosco, donados. Foi um maior prazer poder recebê-lo, poder ouvi-lo, onde trouxe para nós importantes reflexões, mas também importantes conhecimentos acerca da família, acerca da fusão da família na comunidade, principalmente agora. Ontem à noite na Câmara sobre suicídio, o que nós precisamos fazer e o que precisamos saber, principalmente nós enquanto família. Neste instante, acabamos de ouvir sua palestra, novamente reforçando sobre a importância da família na vida, nessa atualidade junto aos nossos filhos. Porque o melhor é viver em família. E o objetivo é que a gente aperte mais esse laço. Estamos aqui com o Marco Leite. Estamos no século XXI. E a gente vê e acompanha toda essa evolução da função da família durante esse tempo. E outrora, não tão distante, o que era essa família? Uma família onde tinha um pai, tinha uma mãe e tinha-se funções muito bem assumidas. Se a gente for buscar no passado, essa família tradicional era o que imperava. Praticamente não existia outras modalidades ou formações de família. Estamos num momento de transição, trazendo isso até para uma visão doutrinária, e nesses momentos de transição a gente verifica que o mundo está tendo algumas grandes transformações. A família é uma delas. Hoje a família tradicional existe. Agora ela é apenas uma das modalidades que existe por aí. Se formos buscar, é muito comum nós termos a família com o pai cuidando dos filhos, sem a mãe, ou a mãe cuidando dos filhos, ou a avó cuidando dos netos, coisa que no passado era muito mais focado só pai, mãe e filho. A avó participava, mas não era tanto quanto nos dias atuais, onde às vezes os pais praticamente não existem e alguém termina assumindo, até mesmo uma tia que fica com essas crianças e assume todo esse processo de transformação. Sem contar algumas outras formações de família, como as famílias homoafetivas, que é uma realidade dos dias atuais, onde existem dois pais ou duas mães com as crianças, o que é muito natural para esse momento e que a gente encara isso com tranquilidade, sem nenhum outro questionamento. Agora, independente da maneira que a família é constituída, essa família ela tem um papel muito claro, que é qual? Trazer essas crianças a um padrão de realidade onde eles vão estar mais em outro momento da vida se colocando para o mundo. E aí é onde se gera algumas situações que a gente vê alguns desequilíbrios sociais na situação atual. Um dos exemplos que a gente cita é dentro da própria casa termos as crianças imperando em vez dos pais determinando ou definindo o que é o certo e o errado. Tanto assim que alguns psicólogos criaram o que a gente chama da síndrome do imperador, onde aquela criança, às vezes com seus 4, 5, 6 anos, já determina os seus desejos como as coisas que devem acontecer dentro do lar. E aí até pervertendo um processo de educação, que é uma fase que nesse instante da vida, essa criança tem que estar sendo firmada com os valores que ela deve estar estruturando o seu caráter a partir de então, que vai estar gerando o ser do amanhã. Então, quando esses pais, ainda numa situação, eu diria assim, às vezes desajuste mesmo familiar, termina deixando com que as crianças estabeleçam o que é o certo e errado, nós vemos aí uma inversão de valor. E alguns pais terminam aceitando isso com tranquilidade. Por exemplo, nós vamos ter alguns pais que não estão tão presentes na vida dos filhos. E o que é que eles fazem? Para eles
compensarem a ausência, eles dão presentes, em vez de dar presença. O que importa para a criança nessa fase é a presença, não é presente. E esse presente termina gerando uma inversão nessa formação, que é mais importante ter do que ser. Vejam só, como é que nós estamos formando essa criança? O que ele está querendo, ou o que a gente está estabelecendo para ele, que alguma coisa está errada, ele ganha um presente. Então ele sempre vai estar desejando o ter. E é o natural para esses pais que, como eles estão ausentes, terminam facilitando o seu relacionamento com o filho dessa maneira. Uma compensação. É como se fosse uma compensação. E isso lá na frente nós vamos ver os desajustes que vai estar sendo gerado nessa criança que vai se tornar um jovem, que depois vai para a vida adulta e vai ser um adulto que vai ter os seus desencontros com a situação da sociedade. A sociedade ou o mundo não vai dar o que ele está querendo, né? E como ele não sofreu muitas das vezes o processo de frustração dentro de casa, que tem que ser um trabalho que os pais devem aprender a fazer. Eu digo muito que os pais, grande parte do trabalho que os pais têm é saber frustrar as crianças. E por quê? Porque as crianças, no primeiro momento da vida, elas são egocêntricas. E na hora que a gente diz não para elas, na hora que a gente estabelece alguns limites muito claros, você vai estar o quê? Frustrando os desejos delas. Mas um link nesse momento. Aí está a grande dificuldade que a gente percebe que a maioria dos pais. Estarei correto em dizer não, em colocar essas funções, as minhas funções como mãe, porque veja bem, houve tempos, houve épocas, né, passadas, em que não deveríamos ficar só dizendo não. Teve essa teoria. Teve. Né? Como que hoje devemos então lidar com isso? E é interessante que essa ideia de um autor, de um educador, incluiu inclusive uma escola de não se dar não às crianças, foi um livro na década de 60 e 70 que fez um sucesso danado. Pouco se fala do livro que ele escreveu 10 anos, contrapondo a teoria dele, né? As pessoas não conversam sobre essa segunda parte, de mostrar o quanto ele estava errado. Porque o não é o quê? É limite. E nós estamos vendo nos dias atuais as crianças sendo criadas sem limites. Não é limite. Não é limite. Ótimo. Né? Da mesma maneira que o sim também é limite. Pegando a frase de Jesus, seja pois se eu falar, sim, sim, não, não. Se é não e acabou. Se é sim, tudo bem. Entendeu? Então, o grande problema é que às vezes os pais terminam optando pela situação mais fácil. Porque educar dá trabalho, e muito trabalho. E nessa situação do trabalho, pelo dia corrido que os pais tiveram, às vezes estão estudando à noite, né? Chega um determinado momento que eles querem ir para casa e ter tranquilidade. Só que o filho vai estar pedindo. E como é que eles fazem essa situação? Eles compensam. Em vez de dar presença, eles dão presentes às vezes. Em vez deles firmarem o que deveria ser para criar aqueles valores do certo e do errado, eles terminam deixando que as coisas aconteçam porque é mais fácil naquele instante. Só que isso vai estar gerando consequências muito lá na frente para essas crianças. Quando eles forem jovens, vão ser aqueles jovens não facilmente sociáveis, porque o mundo não vai gostar do que eles estão fazendo, a sociedade não vai dar o que eles querem, como os pais davam dentro de casa, né? Então nós vamos ter crianças que cresceram e não vão conseguir se tornar adultas como deveriam se tornar. E por isso que às vezes a gente verifica, infelizmente, né, muitos jovens ou muito adultos totalmente desestruturado numa situação junto à sociedade, buscando seus consultórios para estar resolvendo seus traumas, e muitos deles foram por questões que os pais não souberam conduzir no momento que deveriam, por buscarem facilidades. E lembrando, ter filho, educar, não é fácil. Na verdade, eu sempre coloco que é muito difícil.
Agora, logo que eles foram colocados na nossa mão, a gente tem que dar conta do nosso papel. Eu te digo muito claro que pai e mãe não pode cansar, né? Porque é um trabalho pro resto da vida e para todo momento, para todo instante, acordado, dormindo, no trabalho, na escola, você continua sendo pai e mãe. E se você for fazer o seu bom papel como pai e mãe, é um trabalho que não fecha, entendeu? Então a gente tem que estar sempre naquela situação, buscando fazer o que é correto. Esse é o princípio. Gostei da frase quando você disse a respeito da mãe. Que a mãe ela é trabalhadora de Deus. Sim, né? Na fala de Emmanuel. A mãe é trabalhadora de Deus. O patrão dela é Deus. Exatamente, porque ela trabalha dentro do lar. Como né? trazer isso para que a mulher perceba essa essência que é uma essência divina, né, Marco? Sim, sim. É uma essência divina, quer dizer, como fazer essa ligação aí? Emmanuel chega a colocar isso na mensagem lá no Caminho Verdade e Vida, que os pais, de uma maneira geral, e faço a relação mais especificamente às mães quando ficam mais com as crianças, porque às vezes fala assim, não, mamãe não trabalha, só fica em casa, né? E trabalha muito. Emmanuel chega a dizer que nesse momento os pais estão fazendo um trabalho cooperando na construção de Deus, da obra de Deus no mundo. E qual é o trabalho desses pais? Qual é o trabalho dessa mãe que está ali de direcionar aquele ser que foi colocado em confiança no seu lar para que ela possa estar direcionando ele para o caminho correto? Entendeu? Isso não é um trabalho fácil. O trabalho de educação de filhos é muito mais difícil do que qualquer outro trabalho profissional que você vai ter dentro da sua empresa, dentro do comércio ou coisa parecida, porque não existe receita de bolo, né? Cada filho é uma individualidade. Às vezes uma coisa que você faz com um para obter o mesmo resultado com o outro é outra ação, é outro envolvimento, é outra orientação. Isso você vai estar aprendendo junto no processo. E por isso que às vezes é difícil, que existem algumas orientações básicas de como é que você vai estar se estruturando. Mas não existe receita. Né? Por quê? Porque a receita é um padrão que é gerado e não tem como você gerar um padrão para um ser imortal que teve trocentas experiências do passado e que vem com aquelas tendências, vem com seus desejos, vem com as suas idiosincrasias, né? E que a gente tem que estar encarando, trabalhando com essas diferenças, criança a criança, filho a filho, né? E às vezes você tem 4, 5 filhos, ou aquele que só tem 2, vê que um é totalmente diferente do outro, né? E você vai estar aprendendo isso durante o processo. Agora é o sim, sim, não, não. Como você vai estar estabelecendo esse sim, sim, não, não para um ou para outro, que talvez mude. Mas o sim, sim, não, não tem que ser como princípio básico para tudo. E esse sim, sim, não, não então é um princípio básico para que a gente também responda para a gente mesmo o que fizeste do filho que eu Sim. recebi. É isso? É porque o que acontece? Kardec já coloca isso desde 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, principalmente na questão 383, né? Depois veio Freud, Piaget, Emmanuel veio colocar isso depois, Joana de Ângeles, entre outros autores espirituais. Mas o nosso Kardec, que traz nessa situação que esse início da infância faz com que aquele espírito ele seja mais maleável às gravações, né? Ele coloca impressões, mas a impressão no sentido de você gravar as gravações dos valores, né? Se você for ver, você precisa nessa fase gravar valor. E o que é valor? É o valor para a vida. O valor para a vida, ele formata o caráter do indivíduo. O que é o caráter? É a maneira dele estar se comportando diante do que é certo e errado, né? Se ele faz isso diante do que é certo e errado, o certo e errado é o quê? Sim, sim, não, não. Então essa fase inicial da vida, que dá muito trabalho, onde muitas das vezes os pais falam assim,
Poxa, mas já disse só hoje 10 não para ele dizer que não pode. E amanhã ele vai dizer mais 10 vezes, na outro dia vai dizer mais 20. Apesar de toda a teimosia ali daquele filho. Isso. Se não pode ser, você tem que estar afirmando. O grande problema é que muitas das vezes os pais se cansam. E nesse se cansar, vira assim, tá bom filho, já te disse que não, mas tô vendo que não adianta, então... Não vou mais contar. E deixa. Aí o que é que você está fazendo? Você está estabelecendo para aquele serzinho ali, que se ele teimar, firmar que não quer e não te obedecer, você desiste e prevalece o dele. Olha só o que você estabeleceu naquela criança. Entendeu? Por isso que Jesus é muito categórico. Seja o seu falar sim, não. E criação de valor é isso, é o sim e o não. Se não pode hoje, não pode amanhã, não pode depois e assim por diante. Amanhã vai poder porque você está cansado? Não pode. Se pode hoje, pode amanhã, pode depois e assim por diante. Vou fazer uma questão aqui que eu acho assim também fundamental. E nós que somos espíritas, mais ainda. A gente percebe assim, ao conversar muitas vezes com os pais, com as mães, eles colocam assim pra gente, de que eu não consigo dizer não para ele. Olha, eu estou cansada de educar, de chamar atenção. E mesmo eu chamando, ele não obedece, então muitos dizem assim, muitos que a gente atende na casa espírita, eu vou deixar esse filho fazer agora o que ele quer. E aí então é perguntado, qual é a idade então desse filho? Porque a gente fica curioso, mas qual é a idade desse teu filho? Meu filho tem 5 anos de idade. Estamos atendendo pais já determinando que não vai mais, porque o filho está cansando demais e não está sabendo lidar. E colocam também assim, olha, a tecnologia, né, é só no celular, é só na internet, é só no computador. Qual é a idade do teu filho? Meu filho tem 5 anos, tem 6 anos, tem 7 anos. Não, agora ele tem 12 anos. Esta está sendo a realidade. Aí nós perguntamos assim, o sim, não, mesmo diante de todo esse progresso tecnológico, mesmo diante da maioria das mães trabalharem fora, né? mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, mesmo diante das dificuldades financeiras, mesmo diante de toda essa problemática que nós estamos vivendo, nós perguntamos, é sim, não, sempre? Sim. O princípio é esse, é sim, não. Seja pois o teu falar. Quando você estabelece o que é certo e errado, o certo e errado não tem negociação. Né? Não tem negociação. Tem os atenuantes, tem os agravantes, lógico que você às vezes vai estar identificando as consequências do fato, mas o próprio livro dos Espíritos nos coloca, por exemplo, o matar é sempre errado. Agora, quando o civilizado mata, é diferente do seu vícola que também mata. Mas matar não é certo. Entendeu? Então as consequências diante de uma ação, ela termina variando de acordo com o grau de entendimento daquele que assim o faz a ação. Mas o certo é certo e o errado é errado. Nesse sentido não se negocia. O que se negocia são as consequências do ato em si. Tá? E aí, trazendo isso para dentro de uma família, quando as coisas começam a acontecer, um exemplo que você acabou de citar, de uma mãe com uma criança de 5 anos, fala assim, já cansei, não dá mais para orientar?
a gente respira fundo e fala assim, meu Deus, se a própria mãe está desistindo dessa criança, o que é que vai ser dela? Né? Porque a responsabilidade maior é da mãe, é do pai. Os pais estão ali para poder fazer esse processo de orientação. E aí entra uma outra coisa que às vezes o fato da gente ser impotente não gera a ideia da gente abrir mão. O que vai estar demonstrando é que a gente precisa de ajuda para se fortalecer diante daquele quadro, porque esse papel é indelegável, né? Ele nos foi atribuído. Outra pessoa pode assumir, porque se a gente não o fizer, outro vai entrar no quadro. Agora a questão que se pergunta é, esse outro que vai entrar para estar estabelecendo os valores junto a esse nosso filho, que valores são esses que ele vai dar? Né? Muitas das vezes a gente verifica as crianças tendo um processo de educação, por exemplo, 100% na escola. Quais são os valores que essa escola define? São iguais ao que eu tenho dentro de casa? Quais são os valores que essa professora que cuida dele tem no seu dia a dia? São iguais aos meus? Porque se eu não estou fazendo o meu papel, a criança tem necessidade e alguém vai assumir. Entendeu? Alguém vai assumir. E a pergunta que se faz é essa: quais são esses valores? Essa formação desse ser vai estar sendo estabelecida por quem? E muitas das vezes é muito diferente daquilo que a gente adoraria ou gostaria ou deveria estar fazendo dentro do nosso lar. Muito mais à frente, esse ser, essa criança, vai estar passando para o mundo aquilo que ela aprendeu nessa fase que deveria ter sido dada, idealizada pelos pais. Pode até ocorrer dela ter tido até uma educação melhor do que o que o pai poderia fazer. Pode, né? Agora não é o normal. Então, muitas das vezes a gente verifica que aqueles valores que ele recebeu, que aquela criança recebeu, são diferentes dos valores familiares. Os choques vão ocorrer principalmente na adolescência. E como os valores são diferentes, os choques na adolescência acontecendo internamente, por conta da adolescência, o espírito começa a retomar principalmente as suas tendências de vidas anteriores, né? E aí é quando acontece essa fase de transição da adolescência, dos choques que normalmente acontece, que o pessoal fala, infelizmente, da aborrecência, eu não gosto dessa palavra, né? Mas da fase de transição da criança para o ser adulto, onde ele entra numa crise. E essa crise pode estar sendo ocasionada, ou na verdade ela é ocasionada, como Kardec nos fala na questão 385, desse trazer os valores que ele tem de vidas anteriores, batendo com os valores que ele aprendeu nessa vida. Quando esses valores são idênticos, ou são iguais, ou muito parecidos, as crises na adolescência são menores. Quando esses valores eles são muito diferentes do que ele traz de vida anterior, entra uma guerra interna. A crise é grande, porque ele aprendeu uma coisa nessa vida, ele está trazendo tendências, valores de outra vida, vai entrar em confronto. Qual é o que vai ganhar? Os valores da vida anterior ou os valores de agora? E o que eu coloco muito vai depender muito de como é que foi estruturado a internalização dos valores na vida presente. E por isso a importância de se fazer muito bem o papel, principalmente na fase inicial da infância. E como esse jovenzinho ainda vai estar na infância, se não foram os pais que deram esses valores que agora vão estar sendo questionados, vai começar inclusive as crises externas dentro da própria família com o adolescente. E ele não vai ter onde buscar o apoio, né? Então, por isso, mais ainda, o que a gente coloca é que essa fase da infância ela é essencial para se estruturar esse caráter do indivíduo que está voltando ao processo de reencarnação. E todas essas crises no relacionamento, até mesmo ali naquele momento infantil, vai passar. Sim. E precisa ter firmeza. Sim. Firmeza, né? Firmeza. Então, vamos fechar aqui a nossa conversa com o Mar. Assim,
dizendo assim: e aí, pai e mãe, como fazer tudo isso? Né? Dá umas dicas para nós, que você acabou de falar na palestra. O mestre do professor Rivaio, que é Pestalozzi, ele coloca que para o processo de educação infantil, duas coisas são necessárias. A primeira delas é religiosidade. Tá? E aí vem a razão toda quando Kardec nos traz que o Espiritismo tem um inimigo. E esse inimigo a gente tem que estar firmando posição contrária a ele, que é qual? O materialismo. O indivíduo que tem a religiosidade como base de formação, ele não vai ter atitudes materialistas, porque ele sempre vai estar buscando algo transcendente, né? E Pestalozzi colocava muito isso. Kardec, melhor, o professor Rivaio, foi formado nessa escola. E o segundo ponto que Pestalozzi nos traz é o amor. Então ele fala da religiosidade e do amor no processo de educação. Essas duas coisas têm que estar sendo integradas em tudo quanto qualquer coisa nessa situação junto às crianças que a gente vai estar desenvolvendo e principalmente aos jovens. Eu já ouvi alguns pais, infelizmente até espíritas, dizendo assim: não vou estar levando meu filho para a evangelização porque seria estar formando, ou melhor, firmando uma ideia que é minha, eu não estou respeitando o seu livre-arbítrio. Vou deixar para ele na adolescência escolher se ele vai querer ser espírita ou não. A gente contrapõe dizendo assim: mas peraí, por que você leva ele para a escola? Deixa ele, quando estiver na adolescência, ele escolher se ele vai querer aprender a ler ou escrever. Por que você leva ele no médico? Por que você dá vacina? Se você for perguntar, a criança não quer tomar vacina. Você não obriga ele a tomar? Então quando essa criança é colocada dentro de um lar, os valores do processo de educação, eles valem para tudo, inclusive para a questão da religiosidade. Se você é espírita, essa tua criança tem que estar sendo educada com os princípios espíritas. Se você é católico, lógico, vai ser educado com princípios católicos. Se você é evangélico, maravilha, leve ele para a igreja para ser educado com princípios evangélicos. Ele não tem que estar esperando lá na frente decidir se ele vai ser religioso ou não, porque a religiosidade faz parte desse processo de educação, na transformação inclusive do homem de bem, que é o que a doutrina espírita bate muito. Isso independe da religião que a pessoa professa. Tá? Para nós, como espíritas, nós vamos estar acreditando e defendendo que o espiritismo é o melhor para nós. Para o católico vai ser o catolicismo imperfeito, que seja o catolicismo agora, seja realmente católico. Para o evangélico, idêntico. Então os princípios religiosos têm que estar por detrás disso, para que o indivíduo possa ter uma visão transcendente do mundo e não visualizar só as coisas da matéria, porque aí é onde a gente vê a inversão das ações, dos valores e dos comportamentos que a gente vê na sociedade. Quando temos nos dias atuais as pessoas, por exemplo, nesse esquema todo de corrupção de governo, se ele tivesse base de religiosidade, de espiritualidade, ele não faria isso de jeito nenhum, porque ele estaria, em princípio, identificando que a vida continua. E se ele fizer isso para estar única e exclusivamente vendo o momento de agora, para estar se dando bem no agora, mais tarde ele vai estar colhendo esses frutos e vai sofrer. Então a religiosidade segura o indivíduo pensando na vida futura, na vida de espírito. E lógico, o amor é a base para tudo quanto qualquer coisa, como diz Pestalozzi. Então no processo de educação, até mesmo do sim, sim, não, a base para a gente firmar o sim ou não tem que ser a amorosidade. Nunca violência, nunca gritaria, nunca. A pressão vai ter que estar existindo, lógico, em determinados momentos, mas com amorosidade. Então o amor tem que estar sendo estabelecido como um princípio do relacionamento em tudo quanto qualquer coisa. É o que a gente coloca para os pais, que quando os pais se desequilibram, gritam, brigam, está faltando amor, está faltando amorosidade. E essa tem que estar sendo as duas bases para esse processo de educação em tudo quanto e qualquer coisa. Religiosidade, buscando a espiritualidade acima de tudo, e o amor, buscando essa amorosidade nas relações entre todos. Tem alguma consideração final que você gostaria de fazer? Não, o princípio
é que se Deus colocou um espírito na nossa mão, é porque Ele está confiando na gente. Isso, inclusive, é uma frase da Pai, né? Se Deus nos confiou um de seus filhos sob nossa responsabilidade, é porque Ele confia em nós. E a gente tem que dar conta dessa confiança, porque se nós assumirmos essa responsabilidade, isso não será solicitado depois às contas diante da responsabilidade que nós assumimos. E quando não damos conta, o que vai acontecer conosco é o sofrimento de ver aquele nosso filho sofrendo por coisas que nós mesmos direcionamos ele a esse sofrimento. E aí é um sofrimento duplo, de vê-lo sofrendo e de ver que a gente não cumpriu o nosso papel junto a ele. Então, para evitar tudo isso, dá trabalho? Dá. Mas é melhor ter o trabalho agora do que o sofrimento depois. E trabalho não é sofrimento. Trabalho só é cansativo. Né? Só é cansativo. Trabalho não é sofrimento. Quando as pessoas encaram o trabalho como sofrimento, precisa estar revendo os conceitos. Esse é o nosso ponto. Muito bom. Então nós agradecemos esse prazer que nós tivemos, né, Luiz? Web Rádio Portal da Luz, Vozes Espíritas, a nossa Associação de Jornalistas Espíritas. Tivemos um prazer muito grande de ter conversado, ter conhecido e acompanhado a trajetória de trabalho aqui do nosso companheiro, que veio de Brasília, Marco Leite, e aguarda aí. Em seguida a gente faremos então a divulgação desse trabalho.